Bom dia, queridos. Manhã de terça-feira, graças a Deus começamos mais um dia. Eu aqui, o Bispo Edson, debruçado sobre a minha velha Bíblia, e você aí, tomando seu café da manhã, se preparando para o trabalho, ou até mesmo se deslocando para o trabalho, ou voltando do trabalho, ou já no trabalho. De qualquer forma, que o Senhor possa te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, quero ler com você um versículo bastante interessante, de Zacarias capítulo 4, verso 7, versículo 7 do capítulo 4 do profeta Zacarias, lá no Antigo Testamento, onde tem um texto bastante interessante. Ele diz assim: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal. Aos gritos de Deus o abençoe. Deus o abençoe. Vou ler novamente para você. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Pois bem, queridos, o que eu quero falar com você baseado nesse texto? O que é que esse texto tem para a minha vida e para a sua vida nesta manhã de terça-feira? Pois bem, na minha vida como na sua vida, sempre nós nos deparamos com situações que parecem verdadeiras montanhas diante de nós. Montanhas gigantescas, montanhas intransponíveis, montanhas que nos cercam, muitas vezes parece uma cadeia de montanha que parece nos encurralar e olhamos para elas e não vemos saídas. Nós lutamos, choramos, oramos, jejuamos, e parece que elas não se movem, não saem do lugar, não saem da frente. Em alguns casos, alguns desistem e até acham que chegou o fim. Alguns pensam que não tem mais jeito. Mas, movidos pela fé, muitas vezes, começamos a escalar a montanha, mas parece que nunca chegamos lá em cima. Parece que é uma subida vertiginosa que nunca conseguimos chegar ao final dela. E sempre estamos encontrando dificuldades, barreiras no meio desta subida tão íngreme, tão complicada. Mas como vencer estas montanhas que surgem de dia e de noite diante das nossas vidas? Ao longo da nossa caminhada enfrentamos muitos obstáculos como esse, e iremos enfrentar muitos até o final da nossa existência aqui nesta terra. Mas como vencermos estas montanhas? Como passarmos por elas? Aqui na palavra de Deus há uma resposta de Deus para as nossas vidas. Ele diz que porque a fé que vocês tenham é pequena, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a esta montanha, vá daqui para lá, e ela irá, e nada lhe será impossível. Esse texto é uma fala do próprio Senhor Jesus, que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, Jesus afirma: se você tiver fé, ainda que pequena, ainda que a tua fé seja como um grão de mostarda, ainda que ela seja muito pequenina, você vai declarar, você vai ordenar esta montanha, este monte, sai daqui para lá, e assim será, porque nada lhe será impossível. O que é que Jesus está nos ensinando então nesta manhã, através desse texto, quando nós linkamos ele com Zacarias? Jesus está dizendo para mim e para você que tudo é uma questão de fé. Tudo é uma questão de fé, de crer no nosso Deus, de acreditar que de fato Deus é um Deus sobrenatural, de acreditarmos que de fato Deus pode fazer milagres e faz e tem feito milagres. De acreditarmos que de fato nosso Deus é um Deus que pode remover montanhas do nosso caminho, aplanar os nossos caminhos. No livro de Zacarias há um relato sobre uma visão do profeta de Deus, Zorobabel, um recado para esse Zorobabel. Zorobabel havia sido escolhido para reconstruir o templo naquela época. E sobre a vida dele foi dito: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você tornará uma planície, é o texto que nós lemos. Então o Senhor, o nosso Deus,
ele declara sobre a vida de Zorobabel que a montanha, essa montanha tão grande, tão imponente, tão poderosa, aquele problema que te assusta, que te amedronta, que se coloca diante de você, dizendo que você não vai conseguir vencer, que ele é impossível, que ele é muito grande para você, que você jamais vai transpô-lo. Deus está dizendo, ele se tornará uma planície. Ou seja, toda dificuldade, todo obstáculo, toda montanha de problema, toda luta vai ser removido. E olha o que ele termina dizendo, aos gritos de Deus abençoe. Que o nosso Deus te abençoe. Que você possa receber esta palavra profética no teu coração e na tua vida. Queridos, desde o momento que eu li esse texto pela primeira vez, eu tomei posse desta revelação para a minha vida. Eu tomei posse desta promessa para a minha vida. E eu tenho crido nisso em todos os dias. E quem congrega na igreja que eu lidero, que eu sou pastor, sabe que eu sou um homem que não tenho dúvida, eu tenho fé. A minha fé é uma fé louca, muitas vezes insana naquilo que Deus pode fazer na minha vida, porque eu já tenho experimentado, tenho visto os milagres de Deus na minha vida. Por isso eu não duvido de nada. Então por isso que para mim, de fato, tudo é possível em Deus. Porque Deus já provou isso ao longo da minha caminhada com Ele. Olha que coisa linda, Deus usando o profeta para dizer para aquela montanha, quem você pensa que é? Sabe, é por isso que às vezes eu olho para os meus problemas que tentam me assustar e às vezes eles vêm tentando me confrontar e tirar a minha paz, a minha tranquilidade, e a minha alma muitas vezes, a minha alma se sente abatida, intimidada, mas aí o Espírito Santo de Deus que habita a minha vida me levanta e profetiza através da minha vida. E quem você pensa que é problema? E eu olho para as lutas, para as dificuldades e declaro isso. Quem você pensa que é problema? Quem você pensa que é dificuldade? Quem você pensa que é enfermidade? Quem você pensa que é qualquer luta que for? Então eu creio nisso. Quem você pensa que é a montanha que tem se levantado contra a minha vida e contra a sua vida nesta manhã? O nosso Deus fará uma planície desta montanha e nós ainda vamos ouvir Deus abençoe, Deus abençoe. Eu creio nisso, que o seu coração nesta manhã possa ser tomado pela presença de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, ao ponto de você crer que não há impossível diante do nosso Deus. Que seja qual for a montanha, o tamanho, não importa o tamanho dela, Deus pode aplainá-la nas nossas vidas. E nós vamos gritar, Deus abençoe, Deus abençoe, porque o nosso Deus tem nos abençoado. Que o Senhor te abençoe nesta manhã. E eu quero declarar que toda montanha de problemas na tua vida será aplainada. E eu declaro, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Que a tua vida seja plenamente abençoada por Deus nesta manhã. Pai, que esta palavra se cumpra de forma plena, abundante na vida dos meus irmãos. Que em tudo eles possam ser abençoados pelo Senhor. Que toda montanha que tem se levantado, toda montanha de problemas, seja no relacionamento, na vida emocional, na vida espiritual, na vida sentimental, na vida financeira, Deus, seja onde for que essas montanhas têm se levantado, tentando intimidar os teus filhos, nesta manhã eu profetizo sobre a vida deles que o nosso Deus, que o meu Deus, que o nosso Deus, aquele que me ouve neste momento, aplanará estas montanhas e torná-las em planícies, onde nós caminharemos seguramente na tua presença. Por isso eu declaro sobre a vida de todos os ouvintes dessas devocionais, meu Pai, Deus te abençoe, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.